Quando olhamos para a tecnologia atual, é fácil acreditar que vivemos na era mais avançada da história. Mas a verdade é que muitas civilizações antigas criaram invenções tão impressionantes, tão fora de época, que até hoje deixam arqueólogos e engenheiros perplexos. Hoje, vamos viajar no tempo para conhecer as 10 invenções antigas que estavam muito além do que deveria ser possível na época em que surgiram. Abrimos nossa lista com o número 10, o concreto romano. Enquanto muitas construções modernas começam a se deteriorar em poucas décadas, obras erguidas pelos romanos continuam firmes após quase 2000 anos. O segredo estava em um tipo de concreto que usava cinzas vulcânicas, criando uma reação química que o tornava incrivelmente resistente à água e ao tempo. Tanto que portos inteiros construídos dentro do mar Mediterrâneo permanecem de pé, enquanto versões modernas, feitas com tecnologia atual, simplesmente não duram tanto. Só recentemente a ciência conseguiu compreender o processo que torna esse material quase autorregenerativo. No número 9, temos o mecanismo de anticítera, encontrado em um navio naufragado na Grécia. À primeira vista, parecia apenas um bloco de metal corroído, até descobrirem que era uma máquina analógica incrivelmente sofisticada, com engrenagens minúsculas e cálculos astronômicos precisos, criado há mais de 2000 anos. Esse dispositivo conseguia prever eclipses, acompanhar ciclos planetários e até marcar datas de eventos esportivos. Muitos chamam o mecanismo de o primeiro computador da história. E nenhuma outra engrenagem tão complexa surgiria na Europa por pelo menos 1000 anos. Seguindo para o número 8, encontramos um enigma do Oriente. A bateria de Bagdá é um conjunto de jarros de barro, com tubos de metal e hastes internas, que parecem ser baterias. Se preenchidas com um líquido ácido, como vinagre, produzem eletricidade suficiente para galvanizar metais. O grande mistério é: por que uma civilização tão antiga precisaria de eletricidade? A resposta ainda divide especialistas, mas mostra que os conhecimentos químicos da época eram muito mais avançados do que imaginamos. No número 7, algo bem mais moderno do que deveria ser: o cirurgião indiano Sushruta e suas ferramentas médicas. Em textos de mais de 2500 anos atrás, ele descreve com precisão técnicas de cirurgia plástica, remoção de catarata e reconstrução de narizes. Algo que no Ocidente só reapareceria muito mais tarde. Seu conjunto de instrumentos inclui lâminas, pinças e agulhas tão bem projetadas que versões semelhantes são usadas até hoje. Seguindo ao número 6, temos as lentes de Nimrud, descobertas na Mesopotâmia. Elas funcionam como lupas perfeitas, capazes de ampliar detalhes minúsculos. Há quem especule que civilizações antigas poderiam até ter tido acesso básico a telescópios primitivos, o que explicaria algumas descrições astronômicas extremamente avançadas para a época. A ideia ainda é debatida, mas uma coisa é certa: dominar óptica naquela era não era algo comum. Chegando ao número 5, entramos em um campo quase futurista para o mundo antigo: os autômatos gregos. Inventores como Heron de Alexandria criaram portas automáticas de templos, teatros com figuras que se moviam sozinhas, fontes ativadas por pressão do ar e até uma espécie de máquina de venda automática, que liberava água quando uma moeda era depositada. Era pura engenharia mecânica, aplicada em um nível que só veríamos novamente muitos séculos depois. No número 4, encontramos a Rota de Seda e seu sistema postal persa, um serviço de entrega tão eficiente que muitos historiadores o comparam a um correio expresso do mundo antigo. Mensageiros trocavam cavalos em estações estrategicamente posicionadas, permitindo cobrir distâncias absurdas em pouco tempo. Para muitos, esse era um sistema logístico digno de estados modernos. Entrando no top 3,
temos uma obra que parece desafiar o próprio tempo, o aço de Damasco. Esse metal era tão forte e tão flexível que se tornou lendário. Espadas feitas com esse aço podiam cortar lâminas comuns ao meio sem perder o fio. O segredo de sua fabricação foi perdido na Idade Média e só recentemente pesquisadores tentaram reproduzi-lo, mas com resultados apenas aproximados. A técnica original permanece um dos maiores mistérios metalúrgicos da história. No número 2, um monumento que até hoje faz engenheiros coçarem a cabeça: os aquedutos e sistemas hidráulicos pré-colombianos, especialmente dos Incas. Eles conseguiam transportar água por quilômetros, mantendo inclinações perfeitas, com perda mínima de volume e construções que resistiram a séculos de terremotos. Em muitos casos, a engenharia hidráulica Inca é tão precisa que rivaliza com padrões modernos e supera alguns. E, finalmente, no número 1, talvez a invenção antiga mais enigmática de todas: o ferro forjado em meteoritos do Egito Antigo. Muito antes do domínio da metalurgia do ferro, os egípcios confeccionaram joias e lâminas usando ferro que literalmente caiu do céu. Fragmentos de meteoritos contendo níquel e ligas metálicas complexas. A tecnologia para trabalhar esse tipo de material só voltaria a surgir milhares de anos depois. Mas os egípcios já transformavam esse metal extraterrestre em objetos de valor quase religioso. Para eles, eram artefatos divinos. Para nós, símbolos de uma habilidade muito à frente de seu tempo. Quando olhamos para todas essas invenções, percebemos que a genialidade humana não começou agora. Ela sempre esteve presente, escondida em jarros, gravada em engrenagens, moldada em metal, escrita em papiros. E talvez a lição seja simples: o passado é muito mais avançado do que imaginamos. Basta olhar com atenção para perceber que a inovação sempre foi parte da nossa história, às vezes até literalmente vinda do céu. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.